Abra sua Bíblia no Salmo 105. E assim, vocês viram como tudo começou. Essa foi a primeira Páscoa. Não foi pouca coisa. Foi um tempo de guerra. Algo determinado por Deus. Ele tinha marcado aquele dia, aquela hora. Mas aquela geração não aguentava mais nada. Muito semelhante ao que está acontecendo conosco. Por isso o Senhor deixou o salmista. Ele colocou também no Salmo 105. Eu já tenho colocado isso essa semana. Mas eu quero ler com você aqui agora. Salmo 105. Vocês viram o que o teatro fez. E o que o teatro falou. Mas está escrito no versículo 36. Ele vai falando sobre tudo o que aconteceu no Egito. E aí ele termina dizendo, fala de todas as pragas, mas no versículo 36 ele diz: ele feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra. E então fez sair o seu povo. Quem é povo de Deus diz aqui amém. Fez sair o seu povo com prata e ouro. Entre as suas tribos não havia um só inválido. Eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, restituição de todo o empobrecimento que aconteceu no ano de 2020 e neste ano de 2021. Eu quero dizer restituição. Levanta a sua mão, aqui sobrou, que uma você está com a Bíblia, aqui sobrou, levanta a tua mão, e eu digo que assim como o Senhor falou, vocês não saem do Egito de mãos vazias, vocês não saem. Vocês viram que o Egito foi obrigado a devolver, não estava dando de presente, não, era devolução do que eles tinham sido roubados. 430 anos de roubo. Você tem noção de quantos anos você tem sido roubado? Você tem noção de quantos anos o Brasil tem sido roubado? Você é brasileiro, e eu digo que vem para as tuas mãos aquilo que tem sido roubado da tua vida e dessa nação. Eu declaro sobre o Brasil prosperidade. Eu declaro sobre o Brasil restituição da vergonha, restituição. Senhor, vem a honra no lugar da vergonha. Toda vergonha que vivemos, 7 vezes mais honra, em nome de Jesus. Cura o Brasil, Senhor. Aqui está escrito que saiu de lá, não havia um só inválido, gente. Cura coletiva, 3 milhões de pessoas curadas. Recebe a tua mão. Levanta a tua mão, recebe. Cura sobre a tua vida. Cura da alma. Cura física. Cura sobre a sua família. Saúde sobre a sua família, em nome de Jesus. E aqui o Senhor continua dizendo: e ele estendeu uma nuvem, como se lhe servisse de todo, e um fogo para os alumiar de noite. Nunca mais faltou presença de Deus sobre a vida deles. Mas uma presença que era visível. Quem via aquele povo no deserto, quem visse aquele povo passando pelo meio do Mar Vermelho, via uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Eu digo que a presença de Deus tem que ser visível na sua vida. Que nessa Páscoa você seja coroado com a presença de Deus. E quando você sair daqui, as pessoas possam ver que não uma coluna de nuvem de fogo, mas Jesus brilha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pode sentar. Amém. Tantos anos falando de Páscoa, sempre é um desafio. Eu sempre falo: Senhor, tudo já foi falado sobre Páscoa, mas sempre Ele surpreende. Sempre Ele mostra algo novo para nós. Teve uma pessoa, uma pessoa que passou por 3 Páscoas no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento nós tivemos, no tempo da monarquia, tivemos Páscoas marcantes. Mas as 3 primeiras Páscoas foram as mais marcantes de todas. Porque é quando Deus começou a revelar um grande segredo do céu. O grande segredo do céu era o Salvador. O grande segredo do céu para a terra era esse tempo de salvação. O grande segredo do céu para a terra era o nome de Jesus. O nome de Jesus iria se revelar. Jeová se revelaria. Mas nós tivemos a primeira Páscoa que vocês viram, tão lindo, tão representado com graça, com unção, com poder, com autoridade. Vocês viram que foi ali que tudo começou.
A primeira Páscoa. No Egito teve o quê? Você acabou de ler comigo, restituição, teve salvação, libertação. No Egito teve cura, teve tudo que você pode imaginar, tudo que eles precisavam ali, teve na primeira Páscoa. Mas teve uma segunda Páscoa. A segunda Páscoa foi lá no deserto. E em Números 9, versículo 9, não precisa abrir agora, em Números 9, versículo 9, o Senhor disse: Moisés, eu quero que vocês celebrem uma Páscoa aqui no deserto. E eu digo para você, quem está vivendo no deserto? Então o Senhor está dizendo para você, olha, você vai celebrar essa Páscoa. Se você não está no Egito precisando de libertação, você está vivendo no deserto, eu sou a tua provisão no deserto. No deserto eu sou a tua proteção. Serpentes e escorpiões não chegam perto de você. Eu sou a tua Páscoa. Páscoa é para ser vivida o ano todo, porque Páscoa é Jesus. Mas nós precisamos, na Páscoa, entender mais de Jesus. Porque a gente fala de muitos assuntos e às vezes não falamos de Jesus. Ele é o centro de tudo. É o centro de tudo. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Mas tem sido falado tão pouco sobre o nome de Jesus. Tem sido falado tão pouco sobre o sangue de Jesus. Você viu aqui que o sangue de Jesus é vida. E não é qualquer tipo de vida, é vida de Deus. Deteve a morte. O sangue de Jesus é poder. O sangue de Jesus é a vida de Cristo em você. Você é uma pessoa marcada. Não estou falando só de casa. Você é a casa de Deus. Você tem a marca do sangue. Quando as trevas te veem e que você conhece o poder e o sangue de Jesus, as trevas olham para você e falam assim: eu tenho que recuar, eu não posso tocar, porque esse conhece o nome de Jesus. E eu estava falando de uma pessoa que participou da primeira Páscoa. Foi Moisés? Sim, ele estava lá. Segunda Páscoa, Moisés estava lá? Sim, ele estava lá. Terceira Páscoa, lá em Josué capítulo 5. Essa Páscoa foi muito especial. Eles chegaram, finalmente, depois de 40 anos, chegaram na terra prometida. Mas chegaram por coincidência na Páscoa. Gente, vocês nunca pararam para pensar nisso, não? Eles saíram do Egito na Páscoa. Eles chegam na terra prometida, está escrito lá em Josué capítulo 5. Eles chegam na Páscoa. Era tempo de Páscoa. E Deus falou para Josué, ele é a pessoa, Josué, que participou das 3 Páscoas. E esse nome Josué significa o quê? Exatamente. O nosso aluno mais aplicado, né? Ele respondeu. Josué significa ele é salvação. E quem é salvação? Fala todo mundo junto. Jesus. Então Josué, ele estava ali mostrando, ele estava vivendo Jesus, ele viveu na primeira Páscoa, ele viveu libertação, ele viveu proteção e provisão no deserto, e agora Josué ia experimentar o que ele ainda não tinha experimentado. Ele ia experimentar o Deus da guerra, revestindo de uma unção, que ele Josué, entraria além do muro. Ele entrou 40 anos antes, mas ele só espiou. Agora Josué receberia, ele teve um encontro com o capitão dos exércitos na Páscoa. E ali o capitão dos exércitos disse: pode ir em frente. Olha, você vai, ninguém vai te resistir, você vai, pode ir. Ele recebeu essa palavra, foi na Páscoa. Mas foi na Páscoa que algo aconteceu. O maná acabou. Peraí, mas foi na Páscoa que o maná começou? E na Páscoa o maná acabou? Por que acabou o maná? Porque Deus estava querendo mudar o cardápio daquela geração. Eles iam viver um novo tempo. Você reparou que o tempo que a gente está vivendo está meio estranho? E muita coisa parece que acabou, já não é mais daquele jeito. Ir à igreja não é mais daquele jeito. A gente está indo para a igreja de outro jeito. Nós estamos vivendo o evangelho de outro jeito. Por quê? Porque Deus mudou o cardápio. Agora a gente está tendo que deixar de ser criança. E a gente está tendo que comer um alimento sólido e saber que nós somos a geração do avivamento. Gente, mudou o cardápio. Acabou miojo. Acabou papinha. Geração miojo. Ah, Senhor, mas era tão rápido. Era tão rápido. Olha, me ensinavam que fazia desse jeito e era rapidinho. Ele falou: não, peraí. Ensinaram miojo. Eu não quero dar miojo para você. Eu quero te dar
pão que desce dos céus, agora com algum acréscimo. Eu quero te dar os frutos da terra. Eu quero te dar o que você ainda nunca saboreou. Eu quero te dar um alimento novo. Eu quero te fortalecer. Está na hora de crescer. Igreja, está na hora de crescer. Igreja, está na hora de virar gente grande. Está na hora do Senhor dizer: agora sobre eles eu vou confiar uma unção nova. Sinais, prodígios, maravilha. Cresceram. Acabou birra. Acabou um monte de coisa. Um monte de crente magoadinho para lá, magoadinho para cá. Acabou. É tempo de crescer. Ele olhou e falou: Josué, um monte de gente morreu no deserto. Você sobreviveu. Agora você vai viver o que ninguém viveu. Você vai viver sinais, prodígios, maravilhas, unção de guerra, poder e glória. Eu digo que muita gente nessa pandemia, eu não estou falando de morte física, eu estou falando que desanimou no meio do caminho, mas você sobreviveu, você está aqui, e o Senhor conta com você. É uma unção nova nessa Páscoa, unção nova. E eu queria que você abrisse comigo em Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Como nós temos uma crescente, nós vamos estar aqui hoje, nós vamos estar aqui sexta, sábado, domingo, os 3 cultos. Então, como nós estamos numa crescente, eu vou me dar o luxo de hoje ficar no Antigo Testamento. Me dá o luxo porque eu digo que eu vou chegar lá, né? Eu vou chegar na ressurreição. Mas eu não tenho pressa. Em Êxodo capítulo 1, está escrito, tem um segredo aqui. Tem um segredo. O que o diabo quer fazer com a gente? Para que a gente não receba o que ele quer dar para a gente nessa Páscoa, de um ano tão marcante quanto o ano de 2021. Quem quer viver uma Páscoa como nunca viveu? Sabe, eu estava lendo no meu devocional a Páscoa de Ezequias, a Páscoa de Josias, e ali está escrito que um teve uma Páscoa como não tinha desde o tempo de Juízes, o outro teve uma Páscoa como não tinha desde o tempo de Salomão. E eu falei: Senhor, eu quero uma Páscoa como eu nunca tive esse ano. Eu quero viver algo que eu nunca vivi. Os reis viveram, mas eu quero viver a minha. Eu quero viver a minha. É no tempo de angústia, no tempo de dor, que eu quero viver a melhor Páscoa da minha vida. Em Êxodo capítulo 1, está escrito qual era o medo do Egito em relação aos hebreus. Tinha motivo para ter medo? Um povo que estava lá debaixo do domínio deles, mas eles tinham medo. E está escrito que no versículo 10, eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, eles se junte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e saia da terra. Aqui tem alguns medos das trevas que continuam sendo o mesmo. Primeiro, ajuntamento santo. Ele tem medo que nós nos tornemos unidos. Ele está falando, eles não podem se unir. Porque se eles se juntarem, se eles se unirem, eles vão ganhar e eles vão sair do nosso domínio. Quantos querem sair debaixo do domínio da opressão? Então a gente tem que ficar unido. Unidos, a gente não pode se tocar, a gente não pode se abraçar, mas o nosso coração está unido. Somos um em Cristo Jesus. O corpo de Cristo tem que ser um. Todas as denominações precisam definitivamente se tornarem um. Todos os pastores precisam definitivamente se tornarem um pastor, um único pastor, com um só coração, levar o povo para perto de Cristo, e não para te admirar, mas para levar o povo para perto de Cristo. O diabo tem medo que você fique unido com teu irmão, mas diga assim, na autoridade do nome de Jesus: eu não caio nessa armadilha. Eu vou viver unidade. Unidade é o nome dessa igreja. E sempre teve guerra contra essa igreja, por causa do nome dessa igreja. Porque ele não está satisfeito com o nome dessa igreja. Ele quis dividir essa igreja muitas e muitas e muitas vezes. Mas nesta Páscoa eu declaro, unidade em Cristo continua sendo unidade em Cristo. Unidade em Cristo vai ser uma igreja unida, sem divisão, sem rebeldia. Unidade em Cristo é novo tempo. Novo tempo sobre essa igreja. Novo tempo sobre a tua vida. Novo tempo. E ele disse, eles não podem sair do meu domínio. Mas Deus disse, vão sair. Se eles não se juntarem por bem, eles vão se juntar por mal.
Vocês não entenderam o que eu disse. E nem tem como entender. Porque o raciocínio está aqui dentro. Mas eu vou explicar. Se o povo, Deus pensou no seu coração. Se o meu povo não aprende a se amar. Se o meu povo não aprende por bem a ficar unidos. Eu vou ter que permitir a dor. Para que eles despertem. E fiquem definitivamente unidos. A pandemia trouxe muita dor. Cada casa de Israel tinha sua própria dor. Na casa de Joquebede, a mãe de Moisés, tinha dor. Ai, os meus filhos são escravos. Hoje Araão voltou todo machucado. Hoje Miriam voltou chorando. Humilharam tanto. Eram dores e dores. Joquebede não era a única a ter dor. Mas cada um olhava só para a sua dor. Ai, a minha família é a pior família que tem. Ah, se eu tivesse nascido na casa do outro, eu não estaria vivendo isso. Só acontece isso com a minha família. E as pessoas ficavam chorando por suas próprias dores. Orando, talvez, por suas próprias dores. E Deus falou, quando que vocês vão aprender a olhar um por outro? Olhar um para o outro. Orar um por outro, pelo outro. Tem coisas maiores acontecendo e vocês estão aí com as suas próprias dores. Aí Deus permitiu. Deus permitiu, praga por praga. Vocês viram aqui, praga por praga. Um enfraquecimento do Egito. Um empobrecimento do Egito. Um esfacelamento do Egito. Os soldados chegaram e falaram para Faraó, libera esse povo, libera logo. Porque o Egito está destruído. Isso está escrito em Êxodo capítulo 10. O Egito está destruído, libera logo esse povo. Mas aí Faraó continuou segurando aquele povo. Eu digo, a gente olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, olha para trás, parece que está tudo arruinado, está tudo desfacelando, portas fechando, portas de comércio fechando, portas de restaurante fechando, parece que está tudo destruído. E Deus falou, agora entenderam? Se unem, se unam. Vamos lá, comecem a ficar unidos e comecem a saber que existe uma dor para todo mundo. Se unam e conheçam o poder da boca de vocês, o poder da oração, o poder de confiar nos céus, porque há uma intervenção para nós agora na Páscoa, e eu creio. Há um sobrenatural de Deus liberado para nós. Há uma onda de milagres que vai entrar na nossa nação. E a porta é a Páscoa, porque a porta é Jesus. Jesus sobre o Brasil, Jesus sobre as nações. Mas nós precisamos estar unidos. Por isso levanta a tua mão agora e diz, Senhor, eu me uno ao meu irmão. Eu me uno à dor do meu irmão. E eu declaro, eu tenho aliança contigo, eu tenho aliança com o meu irmão, eu confio em ti, eu sei que há uma intervenção para a minha vida, eu sei que há uma intervenção para a vida do meu irmão, eu sei que há uma unção de milagre liberada para essa Páscoa, e eu recebo. Oh Senhor, nós recebemos. Há uma unção de milagre vindo sobre nós, há um socorro liberado sobre nós, há salvação, porque o teu nome é salvação. Tu és a nossa salvação, tu és Jesus, Jeová, tu és Jeová Shalom, tu és Jeová Jireh, tu és Jeová Shammah, tu és Jeová Tsequenu, tu és o nome que é sobre todo nome, e diante do teu nome se dobra todo anjo no céu, se dobra, Senhor, a terra se dobra. Nós queremos dizer que nós não podemos vencer com a nossa força o tamanho dos problemas que se levantaram, só o Senhor pode, por isso, Senhor, nós declaramos que debaixo da terra, demônios se dobrem agora, em nome de Jesus. O teu nome é sobre todo o nome. Você pode dizer Jesus, Jesus e Yeshua, nome sobre todo nome. Diz agora comigo, Jesus, salvação, e Yeshua, socorre a nossa geração, socorre as nossas famílias, socorre o nosso país. Você acha que ele não ouve? Ele ouve. Ele ouviu.
O povo estava todo juntinho lá na terra de Gósen. Juntinho não estava igual a gente. Na última praga, Deus falou assim: cada um na sua casa. Fique em casa, lockdown. A última praga foi lockdown. Cada um com a sua família, não mistura. Era cada um com a sua família. E cada um com a sua família ia viver o poder do sangue naquela Páscoa. Mas eu queria que você continuasse a ler comigo aqui em Êxodo. Em Êxodo capítulo 1. O Senhor diz... Espera que eu mesma fechei. Está escrito sobre essa geração, no versículo 13, que os egípcios com tirania faziam... Não se grudou minha Bíblia. Os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo, com todo o trabalho no campo, em todo o serviço, em sua tirania os serviam. Olha, tinha muita gente aqui boa, que estava esmagado por um peso de opressão, que era aquele tempo que eles estavam vivendo. Era todo mundo vivendo um problema que estava cansando. Os problemas eram grandes demais e eles não viam esperança, eles não viam mudança e eles não sabiam. Não tem nada pior do que quando você vive um problema por muito tempo. E olha aqui que nem tinha começado as 10 pragas. Mas esse problema, se o avô tinha vivido, o pai tinha vivido 430 anos de problema. Aqui eles já estavam cansados. Quer dizer, as pragas pegou o povo já cansado, já esgotado. Sabe, eu fico imaginando, eu tenho uma imaginação bem fértil. Eu fico imaginando Araão esgotado. Eu fico imaginando Miriam, Josué, ali cansado de todo dia a mesma coisa. Nada muda, nada muda. Eu amo Deus, Deus é bom, Deus prometeu tantas coisas. Mas aquelas pessoas estão vivendo uma coisa. Eles estavam vivendo esquecimento da promessa, não estavam entendendo o tempo que eles estavam vivendo, estavam vivendo problema acima das forças deles, e eles estavam vivendo ausência de Deus. Parece que Deus estava lá no céu e eles ali na terra, e não havia interferência de Deus em momento algum. Alguma semelhança conosco? Toda semelhança conosco. Nós esquecemos que Jesus disse que ia voltar. Nós esquecemos que Jesus disse que é muito bom você cantar, o rei está voltando, mas ele avisou, olha, quando eu estiver voltando as coisas vão ficar bem difíceis. Os últimos dias serão dias muito difíceis. Nós esquecemos o tempo que vivemos, esquecemos a promessa que essa geração tem. Olha, você vai falar assim, mas será que há um ano que você fala isso? Você vai ter que me aguentar. Eu vou continuar dizendo, nós vamos viver o avivamento. Eu vou falar todos os dias, eu vou falar todos os cultos, porque quando eu chegar lá no céu, Jesus vai falar assim, tudo bem, Naira, você falou. Nisso você errou, e aqui, mas isso você não deixou de avisar. Olha, Moisés, ele se levantou e falou, é tempo de salvação, é tempo de salvação. Todo dia ele dizia, é tempo de salvação, nós vamos sair do Egito. Mas não tem jeito, mas nós vamos sair do Egito. Mas Moisés passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, só está piorando as coisas, mas nós vamos sair. Eu estou fazendo igual de Moisés. Nós vamos sair dessa. É tempo de salvação. E nós vamos sair muito melhor ainda, muito melhor do que a geração do Egito. Nós vamos sair com avivamento. O avivamento estava sobre Moisés. Mas agora o avivamento está em mim, está em você e está em cada um que entende o tempo que está vivendo. Agora, por que aquelas pessoas eram muito especiais? Era uma geração de pessoas muito especiais. Tinha ali pessoas que cantavam como ninguém. Moisés cantava e cantava muito. Nós vamos ver um cântico de Moisés hoje. Moisés cantava muito. Era uma família musical, eles eram levitas. Miriam dançava bem, tocava tamborim bem e cantava bem. Araão, ninguém fala dele, mas se ele cantava ou não cantava, mas a família era musical. Eles cantavam muito. Bezalel, ele era o artista.
artista. Vocês viram o teatro? São artistas de Deus. Bezalel era o artista de Deus. Estava tudo bloqueado. Mas eu digo que chegou o tempo da unção e o ministério que está sobre a tua vida de vir à luz, porque é Páscoa. Páscoa é tempo de ressurreição e tudo que está morto na tua vida vai ressuscitar em nome de Jesus. Não tem como, diante do Deus da vida, diante da palavra de vida e diante do sangue que é vida de Deus derramada sobre você, você permanecer morto. Por isso reage em nome de Jesus. Eu estava falando numa live agora com a pastora Zenete. Uma das pragas era mosca. Eu não vou falar sobre as pragas, mas uma delas eu quero falar. Uma das pragas era a mosca. E a mosca, ela pousa sobre morto. A mosca, ela pousa sobre ferida. A mosca, ela pousa sobre lixo. E eu digo para você que Deus está tirando tudo isso dessa geração. Essa é uma geração que era ferida pura. Seja curado. É tempo de cura. É tempo de crescer e ficar forte. Para de mimimi. É tempo de cura. Ou as moscas. É Beelzebu, hein? Beelzebu vem sobre você. Não é uma ameaça, é a realidade. Olha, é tempo de vida. O Senhor reclamou, lá para a igreja de Apocalipse. Você tem a aparência de quem vive, mas está morto. Põe a mão no teu coração e diz agora para o teu coração: viva, não fica morto não, hein? Senão vem Beelzebu. Viva, reviva, restaura, em nome de Jesus. A mosca vem sobre lixo. Agora a mão é na cabeça. O lugar de lixo. Jesus misericórdia. Como tem lixo na nossa mente. As mágoas acumuladas aqui, ó, a gente lembra. As ofensas a gente lembra. Os pensamentos de ansiedade, eles vêm e te atropelam. Os pensamentos de morte vêm e suga. Os pensamentos de tristeza ficam aqui, ó. Tudo isso é lixo. Seja incinerado agora esse lixo na autoridade do nome de Jesus. O sangue de Jesus venha sobre você. Páscoa é vida. E vida em abundância sobre você. Eu disse, eu falei, Senhor, eu não quero uma Páscoa em que eu vou sair falando uma palavra atrás da outra, uma palavra atrás da outra. Eu quero que eles experimentem a palavra. Por isso eu quero que você abra agora comigo Hebreus capítulo 11. Hebreus, você falou que ia ficar no Antigo Testamento, mas Hebreus 11 está falando de algo que aconteceu. Em Hebreus capítulo 11. Abriram? Sim, amém? Amém. Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Eu queria te convidar a ficar em pé, porque você vai ler essa palavra em pé. Eu queria que... tá com o versículo, né? Mas se possível, coloca a imagem do mar aberto. Pela fé, ele quem? Moisés que liderou, né? Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Eu digo que você não está amedrontado com o rei, você não está amedrontado ali com o faraó, você está amedrontado porque as coisas que estão acontecendo, você fica ouvindo e ouvindo, as notícias são verdadeiras, mas você fica com overdose de notícia, com notícia que é verdadeira junto com notícia que é exagerada, e você está amedrontado, e Deus está falando, olha, chega de medo, você vai sair dessa situação. Aquele povo, eles tinham tudo para ter medo, eles não sabiam nadar. Me diz um escravo que sabia nadar? Nadar onde? No Nilo? No Nilo eles tinham que pegar água para irrigação. Ali eles não tinham, nunca não tem a aula de natação para os hebreus. Claro que não, nenhum deles sabia nadar. Aí eles olham aquele muro de água do lado direito, do lado esquerdo. E Moisés falou, gente, Deus falou para andar no meio do perigo. Deus mandou, olha, ele falou que vai ficar aberto o mar. Agora vocês têm que acreditar. Eu acredito, vocês acreditam comigo
vai ficar aberto? Aí o povo falou: a gente não tem escolha, né? Vamos lá. Mas olha, Moisés, eu não sei nadar, Moisés. Moisés, são 3 milhões, e se eu for o último da fila, Moisés? Vai demorar horas para a gente passar. E demorou horas. Está escrito que eles passaram a noite toda andando no meio do mar. É que você lê muito rápido a Bíblia. Está escrito que a noite toda o vento soprou para o mar ficar aberto, para até o último passar. Você não vai ficar de fora. Você não vai ficar de fora. Mas se coloca no lugar do último. Se coloca no lugar do último. Ai, Senhor, o meu amigo já está do outro lado e eu ainda não. Ai, Senhor, o outro já passou, eu ainda não. Mas você vai passar. Você vai passar. O Senhor disse, e Moisés, ele falou: gente, vamos entrar nessa. E eu digo, vamos entrar nessa fé, vamos entrar nesse caminho, um caminho onde não há caminho, um caminho de cura, um caminho de unção, um caminho de milagre, um caminho do sobrenatural. É tempo de entrar no sobrenatural. Quem quer entrar no sobrenatural junto comigo? Vamos juntos, a gente não perde nada. Eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus da provisão, eu creio num Deus presente no meio da angústia, no meio da aflição. Eu creio, e assim como Moisés, eu ponho o meu pé sobre o mar. E aqui diz que Moisés, pela fé, ele abandonou o Egito, não ficou amedrontado com a cólera do rei, mas ele ficou firme como a quem vê aquele que é invisível. Veja aquele que não é invisível, ele é real. Jesus é real. Teus olhos naturais não veem, mas ele é mais real do que tudo que você vê. Você acredita no vírus, você não enxerga com o teu olho, você vê os efeitos do vírus. Então veja os efeitos de Jesus. Veja os efeitos de Jesus. Ele é mais real do que o vírus. Ele é mais real do que o teu medo. Ele é mais real do que tudo. E Moisés ficou firme. E aqui pela fé ele celebrou a Páscoa. Você viu ali as meninas colocando o sangue. As pessoas acreditaram em Moisés. Moisés disse: gente, põe porque vai funcionar. Deus diz que vai funcionar. E eu digo: põe o sangue de Jesus agora na tua casa. Vai funcionar. Acredite, vai funcionar. Você viu ali as meninas colocando. Aplica mesmo, fala: Senhor, eu pela fé eu aplico agora o sangue de Jesus na porta da minha casa. Pela fé eu aplico agora o sangue de Jesus, Senhor, nos meus filhos. Eu aplico o sangue de Jesus sobre a minha família. E agora pela fé, vamos fazer um movimento, vamos aplicar o sangue de Jesus sobre o Brasil. Senhor, pela fé nós aplicamos agora o sangue de Jesus na porta do Brasil, na porta de cada estado do Brasil. E nós declaramos vida, nós declaramos vida, nós declaramos vida em nome de Jesus. Cesse a morte no Rio de Janeiro, cesse a morte em São Paulo, cesse a morte em cada estado do Brasil, em nome de Jesus. Nós não vamos ficar retidos aqui nesse país, nós vamos ir e vir, porque nós somos o celeiro do mundo. Nós vamos ir e vir, não ficaremos detidos. Nós não somos o epicentro da epidemia, nós somos o epicentro do avivamento. Nós somos o epicentro do avivamento. Páscoa, tempo de vida, tempo de vida. E ele diz aqui: pela fé eles atravessaram. Não, pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tendo os egípcios passado, foram tragados todos. O exterminador não toca na sua vida, não toca. Para terminar, Salmo 91, ainda em pé. Eu vou ler. Por que eu quis o Salmo 91? Porque Moisés recebeu, diz a tradição oral, e faz todo sentido, de que Moisés recebeu esse cântico. Por isso que eu disse, a gente ia ler um cântico de Moisés. Ele recebeu esse cântico. Salmo é cântico. Ele recebeu esse cântico ali no momento em que estavam colocando o sangue no umbral. E ali na casa onde estava
Moisés, onde estava Miriam, onde estava Joquebede, onde estava todo o seu Arão. Moisés se levantou e começou a cantar esse cântico que todo Israel aprendeu. E está escrito assim, eu vou ler o que está escrito em hebraico, tá? Fica com a tua Bíblia, você conhece Salmo 91, decora. Se você quiser só ouvir, agora se você quiser acompanhar, eu vou ler os nomes de Deus que estão em hebraico neste salmo. E está escrito, o que habita no esconderijo de El Elyon, sabe o que significa? O meu Deus é um Deus tão grande e poderoso que não há outro Deus como Ele. El Elyon é o Deus que não há outro Deus como Ele. Então, se você quiser habitar no esconderijo de El Elyon, descanse à sombra de El Shaddai, porque El Shaddai é o guardião dos portões de Israel. Você é o Israel de Deus. Então você vai descansar, porque Ele guarda as portas da tua casa, Ele guarda a tua vida. E aí ele diz, ele continua dizendo, agora é a grande revelação, por isso que esse salmo foi dado na Páscoa. Olha o que está escrito, diz a Jeová. Não está escrito Senhor no original, está escrito Jeová. Jeová o que é? Salvação. Jeová é o que? Jesus. Então diga a Jesus. É isso que está escrito no Salmo 91. Então diz a Jesus. Jesus, tu és o meu refúgio. Jesus, tu és o meu baluarte. Elohim, Deus Criador. Deus Criador, o que falta aqui na terra? Tu és o Deus Criador. O Senhor cria córnea, o Senhor cria músculos, o Senhor cria qualquer coisa que eu precise. Tu és Elohim, Elohim. E ele diz aqui, Deus meu, Elohim, eu confio em ti. Por isso o laço do passarinheiro não me prende, a peste perniciosa não me ataca. O Senhor me cobre com o teu manto manchado de sangue, e eu fico seguro. A tua verdade é pavês, e o Senhor é Jeová Maguém. Tu és escudo meu, proteção minha. Eu não me assusto do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao meu lado, caiam 10.000 ao meu lado, mas eu não vou temer, porque Jesus, tu és minha salvação. Tu és minha salvação. E ele diz aqui no versículo 9, pois eu digo, Jesus, aqui é Jeová, gente. Jesus, tu és o meu refúgio. Eu faço de ti, ó meu Altíssimo, Elohim. Eu digo, o Senhor é a minha morada. Por isso, mal, fala comigo, mal. Essa palavra mal, em hebraico, é ra. Sabe o que é mal? Catástrofe, devastação. E aqui está escrito, por isso, nenhuma catástrofe me sucederá, praga nenhuma, doença chegará na minha casa, porque o Senhor deu ordem aos anjos para cuidar de mim, porque o Senhor é salvação. Larga a sua Bíblia agora e adora o Senhor. Páscoa é Jesus. Jesus é salvação. E ele disse, eu vou te livrar. Está escrito no Salmo 91, eu vou te livrar porque você conhece o meu nome, e o meu nome é Jesus, e Yeshua, Salvador, resgatador. Fala comigo, Jesus, tu és Yeshua, tu és resgatador, tu és Salvador. Salvador, Salvador da tua casa, Salvador. Você pode aplaudir Yeshua, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tu és digno, Senhor, de toda adoração. Tu és digno, a Páscoa é tua. Tu és a Páscoa, tu és a nossa salvação. O céu celebra o Cordeiro, a terra celebra o Cordeiro. Junto com o céu nós declaramos que não há outro como o Senhor, aquele que morreu, mas vive para sempre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então agora levanta a tua mão para Deus. Senhor, como nós precisamos de Ti. Como é ruim sair. Parece que a gente, Senhor,
Nós queremos ficar aqui a noite toda na tua presença, porque é tão bom te descobrir, é tão bom sentir a tua presença. O Senhor sorri quando o teu povo entende que tu és o centro da nossa vida. Vamos voltar a ter uma vida cristocêntrica. Cristo é tudo para nós. Tu és a nossa salvação. Por isso, queremos viver a realidade do teu nome e do teu sangue. Que o teu sangue esteja agora sobre o teu povo. Um povo marcado pelo sangue. Um povo marcado pela glória. Em nome de Jesus. Que o teu sangue precioso os livre e os cubra. Senhor, que a tua graça, o teu shalom, o teu poder, e hoje eu peço o teu fogo, possa estar ardendo em cada coração, em nome de Jesus. Que eles possam ir, como está escrito aqui em Hebreus, escoltado pelos anjos, de volta para casa. E que o coração esteja preparado para receber mais e mais e mais da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.